Hoje nós estudamos, doutora Cristina, boa noite, aula 42. E o tema da nossa aula é sinais e sintomas de reversão de correntes. Podemos dar início? Podemos sim dar início. Quer começar você, Norma? Pode ser a Leia, não sei se a Leia quer começar. A Leia, nesse momento, ainda não está, não. Ela saiu, ela vai entrar de novo, se consegue. Deixa eu olhar essa mensagem. Então, começo eu. Pode ser, tá bom. Pode ser. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Doutora Cristina, aqui nessa lição a senhora fala daquela criança que era lunática, que os apóstolos não conseguiam expulsar aquele espírito da criança. Eu queria entender melhor aqui, quando eles colocam a criança na água, no fogo, depois joga na água. Vamos explicar primeiro a reversão de corrente fluídica, para depois a gente entrar na sua pergunta. Então, veja só. A corrente fluídica de vocês, uma é para a direita e outra é para a esquerda. Elas não se chocam, elas se cruzam. Uhum. Quando há um choque de corrente fluídica, a complexidade é muito grande, principalmente no processo obsessivo, onde vai predominar a corrente fluídica negativa. Nesses casos, os sintomas de labirintite, perturbações mentais, pesadelos, a predominância nesse caso aí é do obsessor. O que acontecia com relação à criança que os apóstolos não conseguiram curar? Era uma equipe inferior muito bem organizada. Os apóstolos também eram videntes, e eles viam essas equipes chegarem, e a partir dali, eles não conseguiram, apesar de ter a permissão de Deus para curar, expulsar os maus espíritos, eles não conseguiram expulsar aquela falange. Então, o que é que diz o pai da criança? Que essa criança lunática, ora os espíritos jogavam ela na água, e ora lançava ela ao fogo. Isso quer dizer que a predominância maior era desses espíritos sobre essa criança. Mas, no entanto, a gente pode dizer assim, por que esses espíritos faziam isso com a criança? Podemos classificar aí como lei de causa e efeito. Uma equipe que estava ali provavelmente estava auxiliando essa lei de causa e efeito, que era justamente CNHE, que estava ali obsediando a criança. O que foi que Jesus fez naquele momento? Aumentou a luminosidade dele e afastou aquela equipe inferior. Antes disso, o que é que Jesus fala? Ô raça de víbora, até quando sofreis? Então, quando ele diz isso, ele não diz com os apóstolos, ele diz com as equipes inferiores que ali estão. E essas equipes se afastam e a criança volta à normalidade. Após isso, os apóstolos interrogam Jesus, dizendo: por que nós outros não conseguimos expulsar essa equipe inferior? Então, Jesus relata para ele que aquele tipo de casto de espírito era preciso o jejum e a prece. Quer dizer, a pureza de pensamento e a prece. Então, eles não tiveram, naquele momento, a segurança, eles tiveram medo. E Jesus, sendo ele um espírito celeste, ele tinha a pureza, ele tinha o poder da prece para expulsar esses espíritos. Alguns processos de obsessões espirituais, eles são muito complexos, não é fácil de tratar. Nós temos que estudar muito, observar muito, para não causar nenhum dano ao obsediado, já que o obsessor, muitas vezes, predomina mal e muito mais do que a vítima. E essa predominância, a gente tem que ir com muito cuidado para que ele não atue de forma brusca e que possa levar esse espírito encarnado à morte. Um tratamento desse pode durar até 3 meses, 2 meses para se resolver.
Mas, no caso de um espírito celeste, ele resolve imediatamente porque ele sabe muito bem onde ele mexer. Vocês levam todos esses meses, doutora Cristina? 3 meses para esse tratamento, então, no hospital? 3 meses, porque você, quando tira o obsessor, ficou os danos. Quais são os danos? Às vezes o paciente ele tem reflexo de memória, às vezes ele tem perturbação noturna, mas aí não existe mais espírito, existem as projeções que ficaram. A projeção Então, de memória. aí tem que tirar essas projeções todinha para ele voltar à normalidade. Então, às vezes as pessoas não têm paciência, porque existem obsessões graves que exigem tempo e estudo. E essas pessoas acham assim, que tudo tem que ser resolvido imediatamente. Mas se for resolver imediatamente, eu vou dar alta ao paciente com a memória descontrolada, esse paciente vai piorar. Entendi. Obrigada, doutora Cristina. Depois aqui, doutora Cristina, quando fala na vibração aqui, quando a pessoa pede para Deus, quando a senhora fala aqui do tipo um evangélico que está na igreja e ele pede deseja um mal para essa pessoa, mas se a gente fala assim, eu quero perguntar para a senhora, se acontece alguma coisa na vida, que seja em geral nós, e não é uma coisa agradável, e nós falamos assim, porque a maioria, tenho certeza que é assim, eu deixo na mão de Deus. Isso também pode acontecer que a gente esteja, não sei se a senhora vai me entender, não desejando mal para aquela pessoa, mas, tipo, eu deixo na mão de Deus, eu não estou pedindo nada, mas é Deus que vai ver se essa pessoa me fez um mal, ou se comportou mal comigo. E, geralmente, a maioria a gente fala, eu deixo na mão de Deus, é Deus que vai ver isso. Pode... Não, isso não vai influenciar. Você tem uma maneira de perdoar aquela pessoa. Eu entrego a Deus. Esqueço. Sim. Mas o que fala aí é das preces negativas. As preces negativas é um pensamento das pessoas contra norma. E esse pensamento é o desejo do mal dessas pessoas que se alia àquele espírito num processo de vingança. Isso vai alcançar norma? Vai alcançar se norma não tiver uma condição moral boa. Se ela tem, isso é como um escudo, bate e retorna para aquela pessoa. Geralmente, quando está acontecendo isso, eu peço aos pacientes que eles façam o Salmo 91 e ore por essas pessoas. O Salmo 91, ele é muito forte para essa defesa do desejo do mal. Geralmente tem um efeito muito forte e neutraliza o pensamento daquela pessoa. Porque a gente pensa assim, a prece é algo de bom que eu peço para alguém, depende. Existe prece contrária para destruir a sua vida. E essa prece contrária, ela não é atendida por Deus. É a força do pensamento da pessoa que quer atuar sobre você. Entendi. Eu faço o Salmo 91 todas as manhãs. Todas. Pronto, é muito eficiente essa prece. Eu terminei com as minhas dúvidas, Rita. Passo a minha palavra. Obrigada, doutora Cristina, para, não sei, para Leia ou para Ieda. A Ieda está aí? Passo para a Ieda. Ieda não... Ela só está escutando, acho que ela não consegue falar. Bom, doutora Cristina, então, vou fazer uma pergunta aqui. Quando a senhora fala na aula, né, que o sensitivo ele desperta para os espíritos, por que o sensitivo? Está me ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Repita a pergunta, por favor. Na aula, a doutora diz assim, né, que o sensitivo é uma porta aberta para os espíritos, né?
Vamos lá. Sensitivo, uma porta aberta para os espíritos, principalmente se ele for estressado. Então, mediunidade exige equilíbrio emocional. Eles são uma porta aberta para os espíritos, porque muitas vezes eles são muito estressados, muito impressionáveis, e esses espíritos contaminam facilmente o campo magnético deles e dominam eles. Se esse sensitivo ele vive na prece, no equilíbrio, vai ter a maior dificuldade de atingir. Mas, infelizmente, a maioria não tem conhecimento. A gente fala de muitos pacientes, não é trabalhador, não tem conhecimento. E, por não ter conhecimento, ele se estressa. Daqui a pouco, o corpo está cheio de marca. Ele se estressa, daqui a pouco ele está tendo reação de vômito. E ele acha a mediunidade um incômodo, mas o incômodo é ele que está dirigindo mal a mediunidade e as emoções. Então, a contaminação fluídica no sensitivo deixa ele em situação muito difícil, às vezes sem dormir, mas essa contaminação acontece por quê? O estresse emocional dele. Todo mundo tem estresse? Tem, mas todo mundo tem que educar seu estresse. E quando isso passa do limite, o sensitivo, às vezes, precisa até de remédio controlado para dormir. Isso poderia ser evitado? Sim, poderia ser evitado. Ele estudando a doutrina, fazendo as suas preces diárias e, acima de tudo, se vigiando. Aí ele teria um bom resultado. Sim. E vou fazer uma pergunta a meu respeito, né? Eu estou observando que eu não... Depende de onde eu vou, eu fico mal praticamente 2 dias, doutora. Tipo, sábado, teve uma inauguração do escritório da minha filha e tinha pessoas lá conversando, tomando vinho, e eu fiquei ali sentada, e depois, no domingo, eu já saí dali muito cansada no sábado, e no domingo parecia que eu estava tonta, bêbada, e foi até na segunda-feira. Eu fico 2 dias sem forças. Por quê? Porque eu estou absorvendo o álcool deles ou é a energia do ambiente? Veja só, eu recomendo, nesses locais, você usar eletrodo no pino, na absorção. Porque provavelmente essa contaminação aí foi em todos os flares. Na medida que existe bebida, existe entidade alcoólatra naquele ambiente. Então, a contaminação aí, ela é do ambiente onde você está. Não é do espírito que está lhe contaminando, não, é do próprio ambiente. Porque os espíritos que estão presentes ali, geralmente vai procurar quem bebe o vinho, quem bebe o uísque. Mas o médio está envolvido numa atmosfera de vivos e mortos. Então, alguns têm dor de cabeça, pico de pressão, outros têm diarreia, têm vômito. Então, essa reação aí, ela pode durar até 3 dias depois que você sair do ambiente. Comigo está durando 2 dias já, mas não é coisa de agora, já é de um bom tempo. Agora eu estou tendo até receio de sair, porque se eu vou, às vezes não tem nem bebida no local e eu fico ruim. Você bota um eletrodo, porque os eletrodos de pino é para usar mais na parte externa quando está acontecendo isso. Então, o médico vai para determinado local, esse eletrodo estabiliza. Viu? Tá bom. E aqui naquela aula, na aula que fala, né, sobre a inversão de corrente, né? E aí a inversão de corrente foi falado nessa aula, que era o médium sensitivo, que ele consegue, né, saber se tem uma inversão de corrente ou não. É mais fácil para ele, foi isso que eu entendi. E qual seria, não sendo um médium sensitivo, qual seria a outra forma de saber se ali tem uma inversão de corrente? A labirintite. A labirintite? A labirintite. A labirintite. Uma das formas, porque a corrente se reverteu para o sentido anti-horário. Então, o que acontece? Imediatamente, na parte do cerebelo, isso vai ser como detector. Então, você vai perder a coordenação motor. Então, seria um dos sinais. Existe médio sonambúlico que, muitas vezes, eles ficam com uma
visão dupla, vendo duas pessoas na frente dele, e só tem uma. Então, isso aí é a reversão de corrente fluídica. Tem outras pessoas que ela tem força de um lado do corpo e não tem do outro. Isso não é derrame. Então, foi a reversão de corrente fluídica. Então, existem aí esses sintomas que dá para identificar. Sim. E no caso, né, quando o doutrinador, né, está doutrinando ali, no caso, o paciente, né, e aí fala que ele começa a sentir fraqueza nas pernas, né, que ele já está se contaminando, porque pode ser que ali esteja mais de uma entidade. Mas isso acontece porque o doutrinador ele é desequilibrado e não tem moralidade, ou é uma coisa que pode acontecer até com um médium equilibrado e com moralidade? Olha, veja só, Leia, para muitos espíritos de hipnose, a moralidade serve, mas eles têm muito mais técnica do que vocês. O problema é a técnica. Ele está sendo usado naquele momento. Se tem um clarividente, vai descobrir o que, é que ele está fazendo de irmãos. Mas se não tem, vai encontrar dificuldade. Então, a moralidade de vocês serve como defesa. Mas você veja que a moralidade dos apóstolos era altíssima, mas eles não conseguiram. Não escuto. Ficou mudo. Ficou mudo, doutora Cristina. Doutora Cristina, tá mudo o teu microfone. Não escutamos. Pronto. Agora tá bom, só que a gente perdeu uma parte da explicação. Certo. E deixa eu explicar a vocês que eu estava falando aqui. Os apóstolos, eles tinham condições morais, mas o que acontece? Eles não tinham o domínio fluídico que precisavam. E esse domínio fluídico, naquele momento ali, foi essencial Jesus intervir para mostrar a eles que eles não estavam acima de Jesus. Entendeu? Eles estavam abaixo de Jesus, por isso que eles não conseguiram expulsar. Então, Jesus mostra claramente a superioridade dele nesse momento, que expulsou aquela equipe. A mesma coisa são os médios. Então, os médios não vão conseguir tudo. Por quê? Existem equipes muito bem organizadas, que esses médios vão frear nas técnicas dele. Mas, com o tempo, vocês ganham confiança e conseguem descobrir muitas coisas dentro dos processos obsessivos. Entendi. Mais uma perguntinha aqui, né? Que é uma coisa que eu durante quando eu estava estudando, eu fiquei pensando, né? A senhora às vezes brinca muito que o seu Vandir está mais morto que vivo, né? Porque ele está mais trabalhando no mundo espiritual do que aqui. Aí me veio uma dúvida. Independente do trabalho que ele está fazendo lá, no plano espiritual, ele veio para cá, ele tem o fluido dele, ele tem as provas dele para espiar também, né? Aí, se ele não fica muito tempo aqui, aí, como que fica esse tempo, essa passagem terrena dele? Porque se não é uma missão, porque eu entendi que o seu Vandir não é uma missão, é uma prova, né? Aí, não sendo missão, ele está mais lá do que aqui, como é que ele vai pagar os débitos dele? Com o trabalho? Mas paga. Eu arrumo tempo para pagar débito também. Mas eu arrumo mesmo. Nem se preocupe para isso. Porque, veja só, a questão do deslocamento dos médios, eles podem se deslocar na velocidade do pensamento, que é acima da velocidade da luz. Mas eles retornam para o corpo não pode ficar abandonado de nenhuma forma. Eu acredito que eu tenho mais liberdade no mundo espiritual quando eu estou aqui. Mas quando eu vou sair, eu digo, toma a chave da prisão, que é tua, vai para lá. Respondeu o que tu deve. Está entendendo? A chave da prisão é sua. Então, nesse momento, ele gosta de uma certa liberdade no mundo espiritual. Mas vai ter que voltar, não é? Tem as coisas para cuidar, tem tudo. Então, isso não acontece 24 horas por dia.
Quando a gente observa que precisamos de alguma coisa ou do fluido dele para uma recomposição, se a gente observar que o ambiente é propício, a gente chama e dentro de apenas 5 segundos, a gente devolve ele à prisão dele, volta para a tua grade. Aqui não é teu lugar ainda não. Eu acredito que essa forma é maravilhosa, né? Porque é como se a gente tivesse aqui no dia a dia, no trabalho, e a gente saísse e fosse lá, saísse fora de tudo, descansasse a cabeça, depois volta com toda a energia. A impressão que eu tenho é essa. Não sei se Não, é a ou não é. impressão é essa mesmo. Eu acho que os conselhos espirituais, às vezes, são muito fortes para vocês continuar na perseverança do bem. O planeta passa por muitas perturbações. Então, às vezes, a gente tem que deslocar para conversar, orientar, mostrar como é, mas sempre a gente devolve vocês para a prisão de vocês. Eu, por enquanto, eu acho que acabei aqui. Passa a Ieda, palavra. não estou ouvindo, Ieda. Ela está ligada. Não dá para ouvir, Ieda. O microfone. No microfone. Ela me escreveu que tem pergunta, só que tá ruim a tua internet. Você quer mandar como mensagem a tua pergunta? Quer mandar? O microfone dela. Ok. Enquanto Ieda você me manda, eu vou fazer a do Mário, tá bom? Ok. Boa noite, faço a perguntinha do Mário. O Mário pergunta: considerando que no momento atual a maior parte das pessoas estão estressadas, zangadas, desesperançosas, isso significa... Aí ele pergunta: isso significa que estamos rodeados de campos de correntes negativa? E se assim for, o que pode acontecer com quem trabalha ou vive ao lado desse tipo de gente? Obrigada. Olha, Jesus dizia assim, resista ao mal que os queiram fazer. Ele dizia isso. Aquele que resistir até o fim será salvo. Ele também falava sobre isso. Então, os mansos, seu Mário, herdarão a terra. Olha a promessa dele, porque ele sabia que os estressados iam morrer. Ele sabia que os estressados iam ser consumidos por vírus e bactérias. Então, quem é o povo de Deus? O povo de Deus são os pacificadores que herdarão a terra. Então, nesse momento de turbulência, alguns vão se estressar, mas vai ter que voltar ao seu eixo. Vai ter que voltar ao seu equilíbrio. O grande problema disso tudo, muitas vezes, são as pessoas que vivem eternamente estressadas. Essas vão ser consumidas por um câncer, a imunidade vai cair. Então, acreditamos que conviver no meio dos estressados, a gente não pode entrar na faixa vibratória deles. É orar e vigiar sempre. Obrigada. Aqui ainda não chegou a mensagem da Ieda, ela está escrevendo. Eu posso fazer pergunta, doutora Cristina? Sim. Ok, então eu faço uma minha. É sobre a reversão de corrente nas crianças, provocada pelo álcool dos pais. Mas também pode ser, doutora Cristina, algum amigo que você está com o teu filho e pega o teu filho Só a corrente é o fluido alcoólico da pessoa que faz essa reversão na criança, levando ela a ter esse choque, provocando diarreia, febre e também tremores, ou é a entidade que está com aquela pessoa que bebe que faz isso? Olha, um alcoólatra sempre tem alguém lá no campo magnético dele.
O maior problema disso tudo é que as crianças hoje já nascem médios, já têm mediunidade. E quando você está alcoolizado, pega uma criança, você envolve ela no seu campo magnético. O grande problema está no choque de corrente fluídica. Essa criança vai desajustar-se, vai ter vômito, diarreia e muitas vezes a perda do apetite total. Então, o que a gente recomenda às mães aqui que muitas vezes não querem levar a sério? Bebida dentro de casa, evite. Eu peguei um caso aqui de uma criança que estava muito violenta, sem dormir. A mãe só veio uma vez, porque eu disse, olha, eu não tenho muita coisa para fazer, não. Mas por quê, doutora? Por quê? Aí não é processo obsessivo. O que tem aí é bebida dentro de casa, é ou não é? Eu bebo, meu marido bebe. Eu digo, me diga uma coisa, como é que eu vou tratar de uma criança onde a contaminação está na sua casa? Então, para seu filho ficar bom, é preciso que você pare de beber. Ela não quis aceitar e não fez a consulta. Vocês que vão trabalhar, pessoal, tenham muito cuidado. Sabe por quê? As pessoas vão sugar vocês em busca de uma solução e, às vezes, a solução está nelas e elas não querem se melhorar. E o que seu médico espiritual vai fazer? O que nós vamos fazer? Não. Existem situações que a pessoa é consciente do que faz, mas ela não quer mudar. Então, mas eu vou apostar em doutor Pietro. Doutor Pietro, vem cá. O senhor vai resolver minha vida, mas eu não quero resolver minha vida. É o senhor que vai resolver. Veja que perturbação. Então, como é que o médico espiritual vai tratar de uma situação dessa? Quando o próprio paciente quer jogar a responsabilidade para cima dele, mas não quer responsabilidade nenhuma. É cômodo, né? Rita, posso fazer uma perguntinha ali? Vai, sim. Doutora Cristina, mas aí, no caso, o médium, né? Percebendo isso, ele pode falar ou somente o médico espiritual? Veja só, se a pergunta foi feita ao médico, é bom que o médico responda. Se foi feita ao médium, fora dos trabalhos ali no salão de palestra, o médium orienta. Porque existe o setor de orientação antes da consulta. Tudo isso é falado antes da consulta. Todo mundo que vai para a consulta vai sabendo que não pode fazer, mas muitas vezes quer fazer e não quer se melhorar. Então, olha, eu fiz uma consulta há 15 anos atrás, você imagina você, que esse homem, por onde ele passou, prometeram tudo a ele. E quando eu fui ver o problema dele, era um problema material. Só material, ele só pensava em dinheiro, 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 dinheiro. Eu disse, não, eu acredito que o seu problema é com a psicóloga. Seu problema não é uma consulta, porque o senhor está obcecado por dinheiro. E o senhor já tem dinheiro para que isso? E ali eu encerrei. E depois, quando ele saiu, ele disse assim, eu queria conversar com aquela doutora de novo. Aí disseram, olha, ela encerrou sua consulta. Ele disse, eu pago o que ela quiser. Vocês imaginam a ousadia. Eu pago o que ela quiser, porque por onde ele passou, ele pagou e as pessoas mentiam para ele. Só foi ilusões. E eu fui muito verdadeira com ele. Seu problema é psicológico. O senhor não vai ficar pobre, o senhor tem dinheiro, para que o senhor está obsediado por dinheiro? Então, as pessoas, muitas vezes, não vão gostar de ouvir a verdade, mas a verdade que consola, que melhora. Entendi. E no caso, que me veio agora, no caso da reversão de corrente, né? Na aula fala assim que a pessoa que tem a compulsão sexual e ela vai, né, com um parceiro diferente, acontece a reversão de corrente. Essa pessoa com a reversão de corrente, ela, no caso, se procura uma outra mulher ou a própria esposa, ele pode também causar na outra pessoa uma reversão de corrente? Olha, principalmente garotas de programas e homens casados é muito complicado. Ele vai levar doença fluídica para a mulher. Ele leva.
Mas Porque chega a esses provocar uma inversão de corrente no parceiro? chega, Ah, sim. chega a provocar, porque eu vejo muitas vezes as coisas, mas eu tenho que ficar em silêncio para não dar em separação, viu? Mas eu vejo muita coisa. Eu vejo prece genética de mulheres com energias que não é dela, é da outra, mas a gente fica calado, não vai dizer nada. Eu vejo muitas vezes fluxo menstrual intenso, provocado por reversão de corrente, e aquela mulher, na verdade, está pagando um preço pelo adultério do marido. Agora, quem vai deter as leis fluídicas? É fluido, vai deter o quê? Ele que tem que ter moralidade para não fazer isso. Eu vejo mulheres com dor genésica forte, intensa, e quando a gente vai ver o plexo do marido, ele está fazendo o que não deve na forma. Então, tudo que vocês pensarem é energia. E qualquer desequilíbrio vai afetar o corpo físico. Uhum. E no caso da dor genésica, a senhora se refere a cólicas no abdômen? A dor genésica pós-menstruação é mais complicada. Porque essas mulheres, elas sentem cólicas intensas e o fluxo menstrual já passou. As infecções sucessivas, principalmente infecções urinárias sucessivas, indica que tem algum problema. Então, quando a gente pede para o marido vir, às vezes fica aquele diz, manda seu marido vir para a gente ver se a contaminação está nele. Sabe o que ele disse, doutora? Deus me livre, ele sabe o que está fazendo. Ele não é besta vir para um tratamento. Então, essas reversões, ela é muito complicada, tanto para ele como para a mulher, porque ele pode adquirir um câncer de próstata, porque aquela garota de programa tem muitas células degenerativas de outros homens que ela tiver. E essas células, na relação sexual, na forma energética, elas são transmitidas. E com determinado tempo, esses homens vão ter câncer de próstata. E no caso da reversão de corrente na mulher, então, ela não engravida, se ela tiver a reversão de corrente. Ela não consegue engravidar, porque o plexo também, ele vai junto, ele vai no sentido anti-horário. E a gente diz sempre aqui, olha, inseminação artificial com reversão de corrente e plexo revertido, você vai perder o óvulo. Não faça agora, não, vamos esperar. Então, a gente espera mais ou menos 2 meses de tratamento para depois ela fazer a implantação do óvulo no útero. Aí dá certo. Obrigada, doutora. E esse tratamento em sala periférica? Esse tratamento geralmente é em sala periférica. Em clínica médica, às vezes, passa 4 semanas lá tomando ectoplasma. Mas também pode ser utilizado o eletrodo na absorção no plexo genésico. Pode ser usado em clínica médica isso, pode ser passado, viu? Uhum. Desculpa, doutora Cristina, primeiro ela faz a fecundação e depois passa na sala periférica? Não, primeiro ela passa na sala periférica, depois faz a fecundação. E depois vai fazer a fecundação. Primeiro sempre na sala. Porque se ela não fizer, não adianta. Porque eu já vi casos aqui de homens que tinham contaminação genética. A mulher tem uma boa ovulação, mas o problema estava no esperma deles. E quando a gente pediu o exame de espermograma, foi complicado. O problema estava nele. Ele acusava a mulher, criatura. E o problema era ele. Era ele. E ele disse, não, mas eu já tive outros filhos e outro casamento. Sim, você teve, mas naquele tempo você não tinha problema. Só que o espermograma aqui deu negativo. Então, o problema está com o senhor, não está com ele. Então, nunca admitir, né? Então, podemos dizer que com a liberdade sexual que tem hoje, com a história de ficar com um, ficar com o outro, então a senhora recebe uma grande quantidade, então, de pessoas com reversão de corrente por não ter a moralidade, digamos assim, por ser promíscuo? Por troca de casais? Sim, as grandes complicações do genésico, geralmente é infecção uterina, e muitos homens também com sérios problemas de próstata e não são idosos. A faixa etária de idade, 35 anos, não são pessoas idosas. Por quê? Se uma garota de programa ela teve relação com o homem
que estava lá com câncer de próstata, ele passou e ela vai contaminando os demais. Essas células vão se multiplicando, porque o plexo genésico, ele é independente de outro plexo. Ele produz a energia dele, ele controla a energia dele. E quando há um excesso de energia, ele descarrega. E nessas relações aí de adultério, esse genético descarrega nesses homens que traz sérias complicações para sua esposa. Entendi. Não. Eu tenho uma pergunta da Ieda. Ieda pergunta, posso fazer? Pode. Pode. Quando a senhora fala das correntes que se chocam se o médium estiver estressado e que abaixa a defesa, no caso do passista, se por algum motivo ele está desatento e ele abaixa essas defesas dele, o que pode acontecer com o paciente que está recebendo o passe? Olha, Ele chega a desmaiar? O paciente chega a desmaiar? Ela pergunta. Não, com o paciente não acontece nada. Eu acho que o passista é quem desmaia é ele. O passista é quem desmaia. Porque ele é um receptor. E as correntes fluídicas em choque, quando vêm as ações positivas, se choca com a negativa. Ele passa mal, ele tem tontura, fraqueza nas pernas. Aí ele sai da sala. E quando ele é identificado, a gente coloca ele em tratamento para depois voltar com ele em condições melhores. Ok, ela mandou só uma, tem 3 áudios, mas vieram todos silenciosos. Eu penso que foi um erro. Tá me ouvindo, né, Ieda? Não tem nada gravado nos teus áudios. Posso continuar? Pode. Doutora Cristina, como é que se identifica? Ok, a senhora falou se não tiver o briaco, mas para poder ter a certeza que se trata de reversão de corrente, que tipo é através de uma absorção? O que se faz? Geralmente, a gente faz o seguinte, né? O passe no sentido horário, a gente dá ele no sentido anti-horário. Ok. Quando você faz esse sentido anti-horário, as tuas mãos dormem. Vai dar choque também nos braços. Então, indica que a corrente dele está no sentido anti-horário. Só que isso vai atrair também muitas entidades negativas, porque o pensamento também está ao contrário. Então, esse trabalho aí de evangelização, conscientização do paciente, é essencial também falar para ele que ele tem que pensar positivo. Se a corrente está negativa, é porque o pensamento está negativo. Eu tenho até uma pergunta sobre essa coisa. Não, é um pouco diferente. Que os espíritos inferiores, eu vi, no senso, não espírito inferior porque é ruim, mas espírito que pensa negativo. Eles podem causar essa reversão. Então, está dentro do que a senhora está falando. Mas no caso de uma comunicação de TAI e de SEMI, significa que a cada comunicação, então, o médium que está recebendo a entidade fica com as suas correntes descontroladas? No caso do SEM e no caso do HE. Então, veja só. Se ele for cometido lá fora, fica dentro do trabalho, é muito difícil, porque tem uns campos magnéticos aqui dentro, está entendendo? Mas lá fora, não. Lá fora, ele pode apresentar os tremores, entendeu? Esses tremores, ele é acompanhado de tontura, para a gente ter um diagnóstico mais fechado aí. E esses médios têm uma sensação de medo ou de pânico. Aí é um ataque hipnótico. Mas dentro das reuniões é mais difícil, porque tem campo magnético aqui. Então, eles não vão se atrever a fazer isso. Certo. Pacientes que são sonâmbulos, ou então um médium, só que no caso não sabe de ser um sonâmbulo, e anda sempre cansado e fraco. A senhora explica que essa distribuição coronária que desce para os braços e para as pernas, aí causa essa sensação de fraqueza nesses médios sonâmbulos.
E a senhora ensina uma técnica, que é uma técnica de colocar uma mão, o médio está com o eletrodo, que seria eu lendo, parece que seja aquele absorção de bulbo raquidiano, que nós já até fizemos, é o nosso segundo passe do neurológico, que a senhora absorve. É esse? É Certo, esse? vê só, uma correção no passe de absorção de bulbo raquiniano. A gente tirou essa técnica, Ah, entendeu? não é então Nós essa? tiramos. Ok, Aí ok. vocês não usam. Nós tiramos faz muito tempo, porque percebemos que quando a gente estava fazendo a absorção no médio aqui, estava roubando muitas energias da coluna. Aí vimos que a utilização do eletrodo descarregado com a mão no bulbo, a absorção de bulbo, não estava sendo recomendado mais pelos neurologistas espirituais. Então, a gente resolveu suspender isso. Por quê? Isso poderia causar uma lesão na medula. Tudo passa por pesquisa. Porque a irradiação que os médicos estavam levando dessas entidades era muito alta. Mas a absorção de bulbo para o eletrodo estava sendo muito rápida. Então, a gente substituiu pelo eletrodo de bulbo e tirou essa técnica. Ah, bom saber, porque a gente estudou, foi bem a segunda. Então, a gente Foi, a pode... gente tirou. Pode Certo, distinguir. certo. Ok. Reversão de corrente. Assim, que a reversão de corrente provoca estado depressivo, porque elas se chocam e diminui a intensidade, que aí, energeticamente a pessoa fica meio bombo, meio parecendo que está lerdo, modo de dizer, assim, bem elementar. Mas por que uma pessoa que ela fica, essa depressão dela, foi as correntes, a minha pergunta é essa, foram esse choque de corrente que causa a depressão, ou é a depressão que causa esse choque de corrente? Olha, existem as depressões por perdas amorosas, perda de pessoas amadas através do desencarne, perdas econômicas, trauma de vidas passadas, e existem as obsessões espirituais que causam a depressão. Então, a depressão tem suas qualificações. Eu Sim. não posso falar assim, fulano tem depressão. Sim, qual é a causa da depressão? Às vezes, um filho perdeu uma mãe, então, ela não é obsessivo. Às vezes, você tem tudo e mergulha dentro de um vazio. Então, o que é que acontece? Trauma de vidas passadas. E, às vezes, você é envolvida por contaminações neurológicas, que vai causar reversão de corrente fluídica, que você vai ficar triste tendo tudo em sua volta. Então, aí a depressão obsessiva é muito perigosa, porque na medida que você se afasta, se isola dentro do quarto, essas entidades podem levar você a um suicídio. Essa é perigosa. Ah, nesse caso, se acontece, ela é obsessiva. Ela é obsessiva. Ah, entendi. Alguém quer fazer uma perguntinha? No caso, doutora, né, quando a pessoa entra nessa tristeza profunda, né, que sobrecarrega o coração, né, e daí, então, quer dizer que é nesse momento ali que ativa o ponto 25? Sim, o domínio da área do 25, que é a área emocional do espírito. Às vezes eu faço cirurgia aqui em algumas pessoas que tiveram danos nessa área causados pelo processo obsessivo. E se faz a restauração dessa área. Por quê? Fica o pensamento repetitivo, esse foco, o paciente não consegue sair do foco, ele vai ter que passar por cirurgia.
Então, depois da cirurgia, a gente nota que ele melhora muito. Alguns também na área 25 escuta vozes. A sensibilidade emocional está muito alta. E essas vozes são obsessivas. Aí já tem que evocar a entidade espiritual. Depois que evocá-la, é que eu tenho que fazer a cirurgia para fechar aquela área dali, para que ela volte à normalidade. Então, existem várias coisas a ser feitas. Mas aí, então, essa cirurgia é feita no corpo, no periférico? É, no periférico. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Tem uma outra pergunta da Ieda. Ela pergunta: toda pessoa que pensa negativo é devido a uma reversão de correntes na memória? Não, desculpa, ela pergunta: toda pessoa que pensa negativo é devido a uma reversão de correntes? A memória é já comprometida, seja média ou não? Olha, os casos que eu estou mais vendo de reversão de corrente em adolescentes. Tentativa de suicídio sem nenhum motivo. Então, eles entraram numa faixa vibratória muito perigosa, que é justamente a ansiedade. E a ansiedade pode levar a esse processo. Então, a gente faz aqui o preparo psicológico, conversa com eles, orienta eles, dá um rumo para a vida deles. Mas o tratamento deles, na verdade, a maioria tem que ser com psiquiatra ou psicólogo. Só o tratamento espiritual para esses jovens não resolve, não. Eles têm que procurar terapia. Porque, veja só, eu atendo aqui na quinta-feira 80 pessoas, então eu não vou ter tempo de fazer terapia. Uma terapia tem que durar no mínimo 30 minutos. Então, eu não tenho esse tempo todo aqui. Desculpa, Rita. Doutora, falando em terapia, na aula de domingo, a doutora falou que vão fazer um curso ali no hospital de humanização, né? Como tratar o paciente. Nós não podemos fazer esse curso também? Olha, veja só, eu vou falar com a doutora Vanessa, que é justamente a psicóloga responsável pelo curso de humanização, para depois dar uma resposta a vocês, está entendendo? Tá bom. Porque a média de pessoas aqui, por semana, está entrando 80 pessoas novatas para fazer consulta. Os trabalhadores têm que estar preparados para tudo, porque são 80 pessoas novas que estão entrando sábado e domingo aqui. Então, com uma média de 80 pessoas. Dá mais de 350 pessoas, 400 por mês. O trabalhador tem que estar consciente, saber, a recepção tem que saber como receber, a lanchonete tem que saber como atender, a enfermeira tem que saber como tratá-lo. Então, por isso que eu fiz esse trabalho, depois eu vou passar para vocês, viu? Tá bom, obrigada. E ele pergunta: processo de regressão de equipes de hipnose. A senhora fala que esses espíritos passam a controlar o sistema nervoso central dessa criança e manobra a qualquer pessoa, ou só uma criança que não tem defesa. Ok. Então, esse processo de regressão que a senhora falava, esses espíritos, eles controlam o sistema nervoso central da criança porque ela é vulnerável ou de qualquer pessoa? De qualquer pessoa. Agora, a gente tem que ver a qualidade do espírito da criança. Se esse espírito é atrasado e participou desses absurdos, eles são dominados já na infância, porque eles têm vínculo com esses espíritos. Agora, o que eu tenho visto e notado em alguns obsediados é o surto psicótico obsessivo, que é muito complicado. O surto psicótico obsessivo, aquela pessoa, na verdade, não responde por ela. Ela não tem nenhuma noção do que está fazendo e tem que ser medicada por um psiquiatra urgente. Doutora Cristina, assim, Ieda agradece. Obrigado. O controle de corrente fluídica é uma coisa, e o controle de reversão de corrente é uma outra coisa. Mas existe um passe dedicado para a corrente, para reversão, ou o tratamento
existe o tratamento, eu vou mostrar aqui, controle de reversão de corrente fluídica. Está lá no vídeo seu da Elsa. Então, existe esse controle aqui, olha. Nossa, Rita, Não. deu um branco, Rita. Não, aquele de corrente É, fluídica, nós mas temos- reversão a esse é o gente não controle estudou. E esse é o controle de corrente fluídica. O controle para reversão de corrente fluídica já é outra coisa. É isso aqui. É no neurológico. É na parte É um neurológica. dos... É agora que nós começamos Vira isso para a aí. esquerda, Não, mas... vira para a direita. Não, estou vira pra começando a esquerda, lembrar. vira pra direita. Sim, Na agora conversão. estou começando a lembrar. É um dos últimos esse. Esse eu não peguei, mas eu lembro que É um vocês... dos últimos do neurológico. Vocês vão fazer isso quando vocês perceberem que o paciente ele está tendo muito desequilíbrio na coordenação motora. Aí vocês vão fazer esse passo. Eu teria ainda uma pergunta, posso? Tá um Pode, pouquinho no sim. coração. Sobre o mal de Parkinson, que em aulas precedentes, esse acúmulo de carga energética negativa de uma vida que levou ele. Só que estudando, fala que é o choque dessas correntes fluídicas longo, 20, 30 anos, que faz esse mal de Parkinson. Sim, Então, hoje o mal de Parkinson ele está num estudo bastante avançado e a gente percebe que as pessoas que elas tiveram raiva intensa, guardaram essa raiva e conservaram, isso vai afetando o hemisfério direito e esquerdo cerebral. E com um determinado tempo, provavelmente, vai afetar o hipocampo neurológico dele, cortando muitas lembranças e trazendo muitas tristezas, entendeu? Então, no caso do mal de Parkinson, que a gente observa, hoje tem cirurgia de implantação de eletrodos, mas isso não é pelo lado espiritual, isso é pelo lado neurológico, material. Então, em alguns funciona, veja só, em alguns funciona. Mas tem outros que os neuro fazem e não funcionam, ele continua com os tremores. Porque esses tremores já passou para as camadas mais profundas do perispírito, e não tem cura. Outros são superficiais, os eletrodos funcionam, eles implantam esses eletrodos para descarregar e controlar as cargas. Doutora, desculpa, Rita. Eu queria só perguntar uma coisinha rapidinho, doutora, mas esse aí do morbo de Parkinson, essa raiva é da vida passada ou é acumulada do decorrer dessa vida presente agora? Porque eu tenho uma amiga que ela tem. Família, marido, filho, decepção, é um acúmulo. Ela já operou aqui, ó, a cabeça, essa minha amiga. O ex que faz raiva, é um acúmulo. E ela é toda calma, tranquila, e de repente veio esse morbo de Parkinson nela. Ela caminha agora com 2 bastões assim na mão. Ela fez uma cirurgia, diminuiu um pouco de tremer, diminuiu bastante. Ela me falou, quer dizer, eu até encontrei com ela aqui. Só que ela teve que fazer essa cirurgia, como a senhora falou, na cabeça, material, para poder diminuir, porque estava tremendo muito. Em alguns dá certo, em outros não. São todos os casos que dá certo. No caso, doutora, daquela doença degenerativa, o SLA, então pode ser também reversão de corrente? Não, existe doença degenerativa que é carne. Caramba. Só mais uma perguntinha. No caso, esses médicos que estão implantando o eletrodo, né, para o mal de Parkinson, esse eletrodo ali é carregado ou descarregado? Sendo carregado, não, esse eletrodo vai é acabar carregado. prejudicando? Ele é carregado, esse eletrodo, certo? Então, se existe uma carga excessiva, o eletrodo sendo carregado, ele não vai funcionar. Então, ele teria que ter uma porcentagem mínima para alguns casos, uma porcentagem máxima para outros. Mas só que não existe isso, uma porcentagem só. Por isso que a cirurgia não dá certo. Foi o que eu imaginei. Eu falei, eu acho que teria que botar um descarregado. Onde eu trabalho, doutora Cristina, veio um rapaz que ele tinha esse tipo eletrodo, era o eletrodo, só que aí colocava esse casco para carregar, depois colocava na cabeça dele.
Aí ele ficava uma hora mais ou menos, depois eles tiravam. Mas é carregado. Eles têm que desenvolver um de acordo com o funcionamento de cada sistema nervoso. Uhum. Aí dá certo. Eu teria uma última pergunta. Dá tempo? Não, dá. Na aula a gente viu essa comunicação quando a senhora conta aquele caso que a pessoa ela pensa que tem um espírito e aí são 5 e que tem essa perda fluídica nela e que também perde o doutrinador. Essa pergunta mais ou menos foi feita, mas eu não entendi bem. No caso, doutora Cristina, por que o doutrinador, ele também fica fraco, tem perda fluídica e ele não consegue depois fazer nem a oração? Veja só, vocês estão pegando aulas de quando os hospitais não tinham campo magnético. Aí acontecia isso. Hoje não acontece mais, porque tem esse campo magnético do tempo. Essas aulas que vocês estão vendo aí, era quando não tinha sido implantado o campo magnético. O que acontecia? A contaminação externa atingia realmente os doutrinadores, mas hoje não atinge mais, entendeu? Mas antes eles venceram essa dificuldade, que não era fácil. Então, nas casas... Foi? Nas casas espíritas, então, é um caos? Mas é muito fácil fazer isso, porque não tem campo magnético. Então, eles envolviam o doutrinador passava mal, e eu já trabalhava com o doutrinador reserva. O reserva entrava, substituía e dava certo. Ah, ok. Obrigada. Eu acabei e agradeço. Muito obrigada. Obrigado a vocês também. Obrigada, doutora Cristina. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, que o teu manto de amor cure os lares das nossas irmãs e de todos os seus familiares. Que o mentor espiritual da Itália visite todos os seus lares, trazendo a paz e a harmonia entre todos que aí estão. E que a luz de Deus permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos. Obrigado.